acontece. Um procedimento, uma cesárea, R$250 um parto. Um parto. Né? Então, eu acho que é importante a população saber que do valor que vem de repasse federal para o município hoje, nós recebemos em torno de R$1.100.000 por mês. Dos 5 vem 1.100.000. milhão. E esses 3.800? Governo municipal. O municipal. Hoje, em então, média... praticamente 80% dos recursos da saúde do município vem dos cofres da Prefeitura Municipal da cidade. Sim. Então, isso pesa, porque a saúde né, a gente brinca a bocanha, quase que 30%, 32% do orçamento total do município. Na educação, obrigatoriamente, é 25% que tem que ser dado. Né? Na saúde, no mínimo 15%. Então, o município já está dando quase dobro, né? 30% do que seria, mais do dobro do que é obrigatório pelo SUS, né? Pela lei. Então, é pesado. E a situação da saúde é diferente de outras secretarias, porque a demanda... Não adianta, Wellington. Há 20 anos, 30 anos atrás, você tinha uma tecnologia, por exemplo, exames. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás, tem 21 anos de prefeitura. Né? Há 20 anos atrás, era o máximo fazer um raio-x. Quando você pedia um ultrassom, você estava morrendo. Hoje, o ultrassom vai como água, raio-x já não é o exame que permite, e a ressonância, a tomografia, enfim, outros exames, PET-scan, que é o momento, né, a moda do momento, e isso a gente não tem. O acompanhamento do repasse, do ajuste da tabela, que faz com que o município possa ter e sobrar esse tipo de procedimentos e de serviços. Né? Isilda, falando nisso, quando o governo federal ou mesmo o governo estadual oferece para o município uma estrutura, entrega para o município uma estrutura que é uma alegria para o município, né? Ou um hospital, ou um centro de atendimento, tal, é uma conquista para o município. É uma conquista para o município. Dentro desse orçamento, já vem também contabilizando esses novos serviços que vai ser prestado à população, à comunidade? Já se pensa nisso também? Ou você recebe a estrutura e você tem que fazer com que a estrutura funcione sem ter um aumento do seu orçamento? Como que funciona isso? Bom, então vamos dar um exemplo dos PAs, né? Dos PAs, das unidades básicas que estão sendo construídas aí, uma já concluiu, a outra está no final. Que são as UPAs também? São as UPAs. Não, são 2 UPAs e mais 2 UBSs, Qual né? a diferença entre UPAs e PAs? Essa pergunta eu estou fazendo para mim mesmo, mas tem algumas perguntas que eu até sei que eu faço, porque eu sei que tem pessoas que não sabem. Mas essa eu realmente confesso que eu não sei. Qual a diferença entre as UPAs e os PAs? Nenhuma. Nenhuma? A diferença é que a UPA é um projeto do governo federal. É o nome deles. O PA, por exemplo, o PA de Votorantim, ele foi inaugurado em 96, quando quase ninguém tinha PA. Sim. Né? Mas o que é o PA? Uma unidade intermediária entre o pronto-socorro, né, que é uma unidade de alta complexidade, emergência, e a unidade básica, que é uma unidade que atende você até um grau de complexidade da doença que você tem. Né? Então, a OPA e a UPA é a mesma situação. São médicos clínicos ou pediatras plantonistas, né? Em que eles vão dar a gestão é a mesma, a forma de emergência. Isso, a mesma coisa. Agora, Isilda, nós já temos, né? Vamos sair agora da linha de buscar mais soluções, né? E falar um pouquinho mais dos problemas, né? Nós já temos problemas de sobra com a estrutura que nós temos, né? O PA é de ciclo, às vezes passa 2, 3 meses que vai tranquilo, de repente é uma semana toda que a coisa acumula, o número de pessoas, daí um fala que não, só tem um médico hoje, daí vai ver, não é um médico só, tem um pouco mais, mas enfim, né? Então já tem problema de sobra, Essas novas estruturas não aumentam o problema? Olha, Wellington, eu acredito que não vai aumentar o problema.
Esse PA, quando ele foi construído, o município tinha 75 mil habitantes. Isso. Nós estamos com quase 115 mil habitantes. Está indo para o dobro já. Eu sei porque, por acaso, eu já trabalhava. Na época, eu estruturei. 21 anos eu fiz esse ano. Na época, eu participei do projeto, a gente fez toda a parte de equipamentos, enfim, capacitação do pessoal, enfim. Naquela época, nós tínhamos, por dia, 3 médicos. Tá? 3 médicos. 3 médicos atendendo durante o dia e à noite 2 médicos. Tá? Hoje nós temos, e não existia pediatra em PA naquela época. Não existia. Hoje nós temos, na maioria dos dias da semana, nós temos pelo menos um dos horários do plantão médico pediatra, plantonista. Sempre tem um. Maioria dos dias, tá? Depois eu até falo de cabeça aqui a escalinha. Uhum. E no mínimo 4 médicos por dia, nos horários da manhã, à tarde e à noite. Esses 4 se revezando durante o dia. 6 horas de manhã, 6 horas das 7 à 1, mais da 1 às 19, então, né? Das 13 às 19. Por dia... Seriam 5, né? 5. Coincide ter 2 ao mesmo tempo com essa escala? Não, você está falando 5 por dia ou 5 por período? 5 por período. 5 por período. Tem dias até que 6. Tá? Por exemplo, hoje, se você for falar hoje, por um motivo do PA Vila Nova, que na verdade não era um PA, era uma unidade, né, que funcionava junto de um posto de saúde e que no momento ainda não voltou a funcionar por conta da escala médica não estar completa ainda, hoje eu tenho 6 médicos à noite, porque os médicos que eram lá do PA Vila Nova estão aqui embaixo. Tá? Não é todo dia, não. Mas alguns dias eu tenho essa questão, até não acho, eu acho que deveria ter menos, mas nesse momento eu não tenho como fazer, porque é médico todo estatutário, eu não posso falar, meu senhor, fique na sua casa, porque você não tá trabalhando na PA Vila Nova, não funciona assim. Né? Ele tem que trabalhar, ele vem aqui trabalhar, ele trabalha. Né? Mas o que eu quero dizer é que a população aumentou muito. E mais, a população... Então, mas o poder público não acompanhou esse aumento da população? Não acompanhou. Não acompanhou. E mais, né, a população, ela também usa errado o sistema de saúde. Porque se você vem na segunda-feira de manhã... Hein, Zilda? Mas é verdade, Wellington. Venha, se eu te convido para você vir numa segunda-feira, 10 horas, 9 horas da manhã no PA. Se eu fizer uma enquete lá na frente... Que tipo de coisa que é uso errado, por exemplo? Eu estou com dor de cabeça, eu faltei do serviço, eu preciso de um atestado, entendeu? Eu abusei no fim de semana, estou com a cabeça com a cuca cheia. Estou de ressaca. Exatamente. E isso sobrecarrega. E, ao mesmo tempo, que o pronto atendimento, que é uma unidade que deve ser usada para urgência e emergência, ela não para. Não é porque segunda-feira que o cara não se acidenta, que o outro não se corta, que o outro está tendo um infarto. Tudo isso e mais um pouco. Só para você falar, você estava falando que sua semana, né, a gente abrindo o programa, que essa semana foi... A minha não foi. Não foi? Não, porque na segunda-feira eu tive 2 médicos doentes, ficaram doentes na escala do PA da manhã. Nós ficamos com 3 médicos de manhã. Imagine na hora do almoço como é que não estava bombando. Esses médicos ficam doentes, também não corre o risco deles usarem o mesmo artifício que usa esse pessoal da segunda-feira? Wellington, eu não posso falar. Não, é que eu tô só, eu não posso julgar, mas uma ligou avisando, estou passando mal, tá, outro teve problema, sim, enfim. É que são só que você não tem imediatamente um profissional para cobrir. Eu não tenho ali paradinho, você fica no banco de reserva, outro faltou, você vai entrar aqui. Não existe isso, né? A gente até remaneja quando dá possível, mas não é toda hora que é necessário. Zilda, vou entrar numa outra questão, porque a Luciana Lopes chegou aqui, eu quero passar para ela, porque ela é uma especialista aí de alguns assuntos aqui da nossa cidade, Câmara Municipal, Educação e Saúde, ela domina, né? Então eu quero passar para ela. Mas tem uma outra situação que a gente acompanha e percebe que poderia ser melhor, talvez, gerenciado, melhor administrado, sei lá, né? Agora, eu sempre digo assim, a gente está do lado de cá e fazer uma avaliação, às vezes chega a ser até mesquinho da parte da pessoa, né? Porque ela precisa entender melhor como as coisas funcionam, né?
Mas, se é real, né? Se é real. Se não for real, você já me destrói aqui, que não tem problema nenhum. Uma pessoa sair de Votorantim às 5 horas da manhã para ter uma consulta em São Paulo, sei lá, São Paulo, vai. Uma consulta, não é consulta, é um tratamento de câncer, é um raio-x, não é raio-x, enfim, vai para lá por diversos motivos, hemodiálise, são várias as situações que uma pessoa precisa sair daqui e ir para outra cidade. Essa pessoa, primeiro, as condições em que o poder público municipal oferece para ela ir, né? Que carro é esse? Que carro é esse? Qual é o carro que ela vai, né? Porque assim, se a minha mãe, minha filha, meu pai precisar ir para um lugar, eu vou fazer com que ele vá no melhor confortável, né? Vou, né? Às vezes vou parar no caminho para ele fazer xixi, enfim. E essa pessoa sai daqui, também precisa ver se é esse horário mesmo, que fala-se muito em 5 horas da manhã, né? Ela saiu 5 horas da manhã, fez o que ela tinha que fazer lá por volta de meio-dia, ela já terminou, e ela vai retornar para a casa dela por volta de 9 horas da noite. A gente está falando em humanização, eu não estou de maneira nenhuma, isso já é são coisas que já vêm de muito tempo, né? Que nesse momento é você que está respondendo sobre a Secretaria de Saúde, né? Não foi você que inventou essa condição, né? Não é possível fazer um planejamento, fazer uma estrutura, avaliar melhor quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve utilizar esse serviço, porque as formações que chegam às vezes, né? E às vezes digo até mais, viu, Isilda, de próprios motoristas da prefeitura, tá? Tá bom? É isso mesmo, é isso mesmo. Se o que você pensa em fazer, o que você pensa a hora que você terminar essa jornada sua e dizer assim, eu tentei ou eu fiz isso para melhorar a situação. É real isso ou é um pouco de exagero? Bom, deixa eu explicar para você, Wellington. É assim, nós temos hoje um setor de transporte de pacientes, ele divide-se em 2 partes, né? Só para facilitar para você. Certo. É o município que arca, não vem apoio Sim. de lugar nenhum, você não ganha ambulância, você não ganha carro de nenhuma do Estado, nada. É o município que é responsável. Sim, é o município que é responsável. Deixa eu só explicar a situação do transporte. Nós temos três formas, na verdade, de transporte. Nós temos o transporte de pacientes, tá? Que é aquele que a gente chama ambulância branca, certo? Que é um tipo de transporte, que é o interno do município, e quando precisa de transferência para outros municípios também existe esse tipo de transporte. Existem os pacientes que eles já têm uma rotina diária de transporte dentro do município também. Fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, crianças que fazem vários tipos de atendimentos em Sorocaba, aqui em Votorantim também, adultos, enfim. E existe o transporte de pacientes para outros municípios. Qual é a situação do transporte de pacientes para outros municípios? Tá? Nós temos um cadastro geral dos pacientes que vão para outros municípios. Tem dias da semana, Wellington, que segunda-feira, eu falei que segunda-feira foi o dia. Sempre que tem feriado, na segunda-feira é uma coisa. Nós mandamos, em segunda-feira, 6 carros para a viagem. 6 carros. 6 carros. Nós temos, dos carros que vão para a viagem, nós temos os carros do município, que são carro Gol, Gol, e tem um outro carro lá que agora não estou lembrada. E nós temos um contrato de transporte de pacientes com o Auto Ônibus São João. Então, quem vai para São Paulo vai numa van, 16 lugares, certo?
A média de pacientes que vai por dia, no mínimo, assim, não passa nunca de 6 a 7 pacientes. Só que você tem que entender, e a população que muitas dessas pessoas vão com acompanhantes. Então, um carro de 16 lugares, se tem 7 pacientes e 7 acompanhantes, já são 14 pessoas dentro desse carro, né? Além desse carro, muitas vezes para São Paulo, o que aconteceu na segunda-feira, foi carro para transporte de alguns pacientes que não vão junto com esses. Tem um menino que ele vai sozinho, por conta de uma imunodeficiência dele. Tem uma família que tem sempre problemas de saúde, que também vão sozinhas. Tem pacientes que, por critério técnico, tá? E o critério técnico não é da menina que faz o agendamento lá na frente da prefeitura, né, da estagiária de serviço social. Nós temos a coordenadora de serviço social que acompanha os casos dos pacientes. Critério técnico, vem para a secretaria, passa por um médico e ele fala, não, esse paciente não pode ir com outras pessoas, né? Porque é um caso, uma doença, né, mais complicada, não tem condição de ficar várias horas em São Paulo, como você mesmo falou. Uhum. Tá? E tem essas pessoas que vão fazer exames, algumas vão pegar medicamentos em São Paulo, tá? Algumas vão fazer algum tratamento. Essas vão nesse carro, sim, que sai, não é 5 horas da manhã, não, às vezes sai mais cedo. E por que sai mais cedo? Porque, infelizmente, São Paulo hoje é um caos. Você chega às 6 horas da manhã, se não chegar depois das 6, você não entra mais em São Paulo. A pessoa tem uma consulta marcada às 7 horas, 7h30. Só que não é uma para 7h30, são várias dentro daquele carro que são 7h30 da manhã. Se não sair um pouco antes, bem antes, na verdade, né, você não vai chegar, vai atrasar. Muitas vezes os pacientes reclamam que atrasa, mas por conta do trânsito caótico de São Paulo. Então, assim, nós temos, sim, esse transporte. As pessoas, quando vão lá, elas são esclarecidas, elas assinam um termo, sabendo que elas vão ter que passar. Às vezes, a gente oferece passe de ônibus, mas a maioria das pessoas não quer ir de passe de ônibus. Às vezes, são exames simples, que não tem problema nenhum em transporte, né, a gente pagando o transporte, mas elas fazem opção pela viatura, né? Eu quero lembrar, eu não estou querendo falar que aqui é melhor ou pior de qualquer lugar, gente. Eu gostaria muito de ter um carro para levar cada paciente para São Paulo, mas há de convir que é quase impossível esse tipo de situação, né? Eu não tenho um carro. Eu tenho 8 carros, 9 carros por dia para ir para São Paulo. Desses 32 carros que foram adquiridos agora, esses carros, parte deles vão foram para a Secretaria de Saúde ou não? Secretaria de Saúde, ele mantém o número de carros. Nós temos 4 carros para viagem, tá? Que são Gols, carro Gol, né? Então, mais perua Kombi alocada. Eu ainda tenho carros locados na saúde, tá? Nós compramos há pouco tempo carros para outros setores, então sobrou o que usava para os outros setores, teve um pouco de sobra para uso também para dentro do setor de transporte. Nós compramos um carro para o setor para o serviço de STIs, né, que é o SAI, Serviço de Atendimento Especializado, e um carro que está trabalhando com bebê saudável e com acamados, né, que é o Melhor em Casa que nós temos. Então, o carro que era utilizado para esse serviço acabou sendo deslocado para a viagem e para atendimento da população. Entendi. No setor de transporte. Zilda, e não é só o trajeto Votorantim-São Paulo, tem Jaú, tem Barretos, né? Sim. E que são cidades mais longes que muitas pessoas acabam solicitando o serviço da prefeitura. Sim. E as pessoas são atendidas? São atendidas também, como a gente fala, sempre o critério médico, critério técnico. Nós temos pacientes que vão para Jaú, para Bauru, Botucatu, Barretos, tá? Indaiatuba, Campinas. Nós temos hemodiálise para Indaiatuba. 3 vezes, 4 vezes por semana vai paciente para hemodiálise em Indaiatuba. Já chegamos a ter pacientes sendo atendidos em Piracicaba. Esses pacientes não vão, na maioria deles, eles vão com carro individual. Então, além de São Paulo, por dia, muitas vezes, o que eu falo, não é só São Paulo. Tem Campinas quase todos os dias, tem Jaú, Botucatu, enfim, é um grande número de rotas. E por que são essas rotas? Porque é onde tem a referência, né? Infelizmente, a nossa região ela não tem todo tipo de tratamento. Nunca discutiu um tratamento do Hospital de Barretos para câncer, para Jaú para câncer de ossos, né? Botucatu para algumas outras patologias. E é a referência da região de Sorocaba, não é só Votorantim que manda para lá. É toda a região, que a gente chama RAS 8, que é a região de saúde
de Sorocaba. Então, você acredita que esse serviço que a Prefeitura Municipal de Votorantim, através da Secretaria de Saúde, oferece à população, não é um dos piores serviços, não está esse caos que às vezes se ouve, é isso? Olha, então eu posso dizer que eu gostaria muito, como eu falei para você, de dar um carro para cada paciente ir. Mas não é a realidade do SUS e de Votorantim, não é nesse momento. Pode ser que mais tarde... Está caindo aos pedaços, por exemplo. Temos carros difíceis, nós estamos trocando a frota aos poucos. Não é esse caso do carro de transporte de pacientes. Sim. São carros seguros, não é esse tipo de situação. Mas o que eu quero dizer é que, se você for analisar, eu não quero me igualar por baixo. Eu gostaria, como eu falei, gostaria de ter um carro, maior número de carros para transporte. Há uma possibilidade, não sei se esse ano ainda, de aditar para valor maior esse contrato, para possibilitar mais carros, para fazer mais viagens, tá? E aí dividir o tempo que os pacientes ficam em São Paulo. Mas eu só quero dizer assim, ninguém é enganado. Você não entra dentro de um carro falando que eu vou voltar daqui 2 horas. As pessoas sabem, elas assinam um termo, que elas têm concordância, que elas sabem, que elas têm que levar alimento, que elas têm que estar... As pessoas que não têm condições, elas podem, depois de trazer uma nota fiscal para a prefeitura, elas têm um ressarcimento, que a gente chamou TFD, que é um valorzinho, que é um valor fixo. Não a pessoa vai na churrascaria e trazer, que a gente vai pagar. Tá? Mas existe esse TFD e a gente dá uma ajuda para as pessoas que recorrem a isso. Tá? Mas quem sabe, para o próximo ano, não vou falar para esse ano, porque eu tenho um contrato em vigência agora, que a gente tenha a possibilidade de aditar para maior valor e que a gente possa aumentar a oferta desse transporte, evitando que essas pessoas fiquem até mais tarde. E assim também, o que eu estou vendo, e fico muito feliz, é que o AME de Sorocaba, né, que foi implantado no final do ano, está oferecendo muitos exames que antes eram feitos para São Paulo. Então, algumas coisas já caíram bastante. Algum tipo de exame que antes era feito lá já deu uma diminuída. Então, hoje a gente consegue fazer aqui em Sorocaba. Isso já diminui também o número de pessoas que precisam ir para lá. Que bom. Zilda, vou pedir licença para você, para a gente exibir uma matéria que foi realizada aqui pela equipe da TV Votorantim, a Érica Domingues, o Jorge Silva. Eles estiveram acompanhando ontem o governador Alckmin, que veio assinar a região metropolitana, da qual nós, aqui da cidade de Votorantim, fazemos parte a partir de agora. Então, é uma matéria que já foi ao ar aqui pela TV Votorantim, mas eu gostaria que o público do Debate dos Fatos pudesse também acompanhar. O governador Geraldo Alckmin esteve ontem em Sorocaba para oficializar que a cidade agora faz parte das 5 cidades metropolitanas do estado de São Paulo. O governador chegou por volta das 4 horas da tarde e foi para o auditório do Parque Tecnológico, onde estavam presentes deputados, vereadores e convidados. Após a cerimônia, o governador, em entrevista coletiva, explicou quais serão as melhorias que a região metropolitana irá trazer para Votorantim. Porque com a região metropolitana não se pode cobrar mais o DDD. Comunicação, transporte metropolitano pode reduzir custos e ter mais eficiência. Destino final do lixo, saneamento básico, saúde, segurança, meio ambiente, enfim, todas as áreas podem ter um ganho muito grande. O deputado estadual Hamilton Pereira apresentou este projeto há 5 anos atrás, impondo a criação deste polo. Nós precisamos desconcentrar esses investimentos de maneira que os empreendimentos que cheguem aqui na nossa região possam ir para Votorantim, para Porto Feliz, para Iperó, para Capela do Alto, para São Miguel Arcanjo, para Pilar do Sul, para Piedade, para Tapiraí, gerando emprego nesses municípios que estavam se tornando cada vez mais cidade dormitório de Sorocaba. Prefeitos e vereadores das 26 cidades englobadas estiveram no local, inclusive o prefeito Erinaldo e vereadores de Votorantim. A nossa região durante muito tempo foi esquecida, sabe? De alguns anos para cá, com as atenções do próprio governo voltado para a região, várias cidades, Sorocaba como polo de região cresceu bastante, mas outras cidades cresceram a tal ponto
de se misturarem, como é o caso específico de Votorantim, com a conurbação Votorantim-Sorocaba. Nós sabemos que a região de Sorocaba é uma região muito forte, né? E agora nós podemos pensar nesse contexto juntos, né? Como nós temos questões em comuns, isso vai ser muito importante. Isso aí, na verdade, evita o crescimento desordenado de cidades da nossa região, o que desvaloriza, o que traz sérios prejuízos e consequências negativas para as cidades, principalmente as que estão mais próximas. A gente sabe que Sorocaba, como é uma cidade grande, acaba as empresas querendo só vir para Sorocaba. Como Sorocaba está ficando meio saturado, agora vai ter um planejamento, não só de Votorantim, como de Salto Pirapora, Piedade, para trazer as grandes empresas nos outros municípios também. Tá aí então o governador ontem aqui em Sorocaba, lá no Parque Tecnológico, anunciando, e toda a comitiva aqui da cidade de Votorantim, o prefeito, os vereadores, todos lá presentes nesse ato que transformou a nossa região em região metropolitana. O governador também anunciou o início, né, da construção do novo hospital regional para os próximos dias. Aí a Luciana Lopes, na verdade, daqui a pouquinho, ela já chegou aqui, ela vai dar maiores detalhes desse anúncio do governador. Mas daqui a pouquinho eu vou chamar a Luciana Lopes. Agora, eu queria pedir licença para me mandar um abraço para um amigo, né, uma pessoa que faz parte da minha história aqui na cidade de Votorantim. Eu, quando mudei aqui para Votorantim, eu fui morar na rua Antônio Mendes, ali no Icatu. E isso há quase 12 anos atrás, o bairro do Icatu ainda estava começando, mas tinha uma pessoa, uma família ali, que me recebeu assim de uma forma diferenciada, né? Um vizinho que me deu assim uma atenção diferenciada. E a gente, às vezes, não precisa conviver com uma pessoa para a gente demonstrar o carinho, o amor que a gente tem por ela, né? Costumo dizer que, às vezes, longe dos olhos, mas muito perto do coração. Essa pessoa é o Pires, ele que é pai de duas moças, né? A Ana Paula, a Luciana, que é avô, né, do Thales, e a partir de hoje ele está sintonizado aqui na TV Votorantim. E eu fiquei sabendo disso, fiquei muito feliz e queria, em público, dizer do carinho e da gratidão que eu tenho por essa família, né? Tem a esposa também, que é uma pessoa adorável, e me ajudaram muito, né? O meu filho tinha meses quando eu mudei para lá, e eles me ajudavam até no auxílio ao meu filho Caio. Pires, um abraço para você. Saiba que você faz parte da minha história aqui em Votorantim, e você, sua família, sua esposa, suas filhas, seu neto, jamais é esquecido por nós. E seja muito bem-vindo na TV Votorantim e na Supermídia também. Um abraço para você. Tem a foto dele aí, não tem? Aí, olha lá. Esse é o Pires, com a esposa dele. Aí que bacana. Essa é a Ana Paula, esse é o Pires, e o neto deles, que é o Thales. Tá aí. Obrigado, viu, Carlos André? Bom, agora a Luciana Lopes, que é outra pessoa também que tem história na minha vida, né? Nem o Pires, né? Pessoa que me acompanha já há pelo menos 8 anos, né, Luciana? 8 anos. 8 anos. Esse mês faz 8 anos que eu trabalho com você. 8 anos que você me suporta, que você aguenta, né? E vice-versa. Vice-versa. Tudo bem com você? Tudo bem, Wellington, boa noite. Boa noite à nossa convidada, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a quem nos assiste. Ufa, eu já estava aqui ansiosa para poder falar, não para, né? de falar, e a Isilda, quando explica, também ela explica bem explicadinho, né? Mas eu fico ansiosa aqui, porque eu quero fazer algum comentário e ainda não fui apresentada oficialmente, né? Bom, e a Gazeta, Luciana? A Gazeta de Votorantim, a gente está... Eu não digo que já está pronta, porque ainda não está. Eu deixei ali as coisas bem encaminhadas, então a diagramação está terminando a arte final.
para daqui a pouco ir para a gráfica. Daqui a pouco acho que eu vou dar uma fugidinha para dar uma olhadinha ali, porque a gente fica também preocupado, né? E amanhã cedo, em todas as bancas e pontos de distribuição, você acompanha a Gazeta. Que na semana passada, inclusive, vou até pegar aqui na mesa do Wellington, ela trouxe na capa aqui as questões das UPAs, né? Que a secretária já comentou aqui também, né? Eu espero que a matéria tenha sido condizente com a nossa preocupação. Como eu cheguei um pouquinho atrasada aqui, eu não tenho condições de dizer se você debateu esse assunto profundamente ainda, mas é um assunto que a gente gostaria de abordar aqui. Sim. E já vou iniciar, então, perguntando disso. Na reportagem, a gente cita que os prédios eles estão prontos, né? A obra foi entregue, mas não adianta o prédio pronto sem os equipamentos e principalmente sem os funcionários, que na área médica especialmente é um dilema, né? Acompanhando as sessões da Câmara de Votorantim, a gente percebe que há uma possibilidade da Prefeitura, se aprovado na Câmara, estabelecer parcerias públicos-privadas, e a gente até cogitou isso na reportagem, se essas UPAs poderiam ser geridas desta forma. Se eu não estou enganada, nós temos um exemplo muito próximo, que é na Nogueira Padilha, em Sorocaba, que é gerida pelos mesmos gestores do hospital oftalmológico, né? No caso, ali é uma unidade pré-hospitalar da Zona Leste, né? Então, nesse sentido, facilitaria essa questão contratual de concurso de médico, enfim. E esse gestor, ele é obrigado a estar com o médico lá, mesmo que o médico tenha a dor de barriga, o atestado, enfim. Não sou técnica o suficiente, nem especialista para dizer se essa é a melhor forma de gestão, mas, por enquanto, não temos ouvido muita reclamação daquela unidade, que, como eu repito, é muito próxima. Então, estão feitas as perguntas, né? Qual é a análise que a senhora faz sobre isso? Ai, por favor, não me chame de senhora. Então, o que você faz sobre isso? Bom, assim, é importante dizer também, né? O prédio está pronto. Os 2 prédios não estão prontos, tá? Eles estão lindos. Nossa, eu vou, pelo menos em 15 dias fico, nossa, falo, ai, meu Deus, que lindo que ficou. Mas ainda faltam algumas coisas, tá? Certo. O do Vila Nova, que a gente chama Vila Nova Jardim Paulista, ele ainda não está com a entrada de energia elétrica. Tá? Então, hoje ele tem energia elétrica assim, nas lâmpadas, na tomada, mas para a quantidade de carga que ele vai ser necessária, tá? Para uso de raio-x, para desfibrilador, para autoclave, enfim, para vários tipos de equipamentos, aquele tipo de entrada não é suficiente. Uhum. Então, é um processo, já foi solicitada a entrada, né, junto da CPFL, por parte da Secretaria de Obras, e a gente está aguardando a liberação e a instalação de uma entrada específica. Se eu falar para você, não entendo, mas é uma entrada mais com uma capacidade, uma tensão, não sei, maior, para possibilitar o funcionamento desses equipamentos. Tá? Uhum. Quanto ao Jataí, o prédio está quase pronto também. Essa semana chegou na minha mesa um processo, né, de aditamento do contrato da empresa para a instalação da rede de gases, a parte de bombeiro, tá? E algumas outras situações que ainda precisam ser resolvidas dentro do prédio. E tanto a rede de água, esgoto e energia também estão em processo de instalação. Então, se hoje eu quiser fazer funcionar a unidade, eu não consigo, certo, por essas situações. Também, né? Além disso, tem a questão dos equipamentos. Tá? Para você ter uma noção, para a UPA Jardim do Parque Jataí, nós recebemos um recurso do Ministério da Saúde, um repasse. Lógico que não é suficiente, em torno de R$600 mil para a compra de equipamentos. Só a UPA Jataí fica em torno de R$1 milhão. Tá? A UPA Vila Nova é um pouco menor. Então, a gente acredita que com 700, 800 mil a gente consiga comprar o restante dos equipamentos para a UPA, né, do Vila Nova. Então, é uma quantidade de dinheiro bem grande, né? Nós deixamos uma previsão de uma parte do valor no orçamento desse ano, mas é um orçamento bem pesado, né? Um recurso bem pesado que gera processo licitatório. Nós já estamos terminando... E é demorado. Demorado.
Tá? Quando dá certo, é demorado. Exatamente, Luciana, você lembrou bem, porque muitas vezes você dá tudo certo. Chega na hora da abertura do processo, itens importantes que a gente chama de deserto, ou seja, ninguém ofereceu valor, né, para a venda do produto. Então, aqueles produtos você tem que abrir outro processo licitatório. Então, é um procedimento que aí não... a segunda colocada quer embargar a primeira, aí isso, às vezes tem briga, então é isso mesmo. Então, a gente, se tudo correr bem, né, a gente torce para que corra bem, eu acho que no final do segundo semestre a gente já consegue ter pelo menos a instalação completa, os equipamentos já sendo instalados. Né? Então, agora, neste ano ainda não serão inaugurados? Se tudo correr bem no final do ano, mas como você mesma falou, assim, depende de tudo correr bem. Nesse caso, você falou que até o fim do ano vai ter os equipamentos e instalação. Mas e os médicos? Então, nós estamos também fazendo ajustes. Essa semana, inclusive, eu estava brincando com a diretora da parte de orçamento da secretaria, né, a Lucilene. Falei, essa semana que vem a gente vai sentar e planilhar tudo, porque a gente tem que fazer toda essa mesma custo, e não é só custo do profissional, né, Luciana? Porque uma unidade, você chama lá do pré-hospitalar, em Sorocaba chama pré-hospitalar, nada mais do que um pronto atendimento, é a mesma coisa, só que lá é chamado pré-hospitalar, e aqui é pronto atendimento. Então, assim, não é só isso, você tem que ter alimentação, você tem que ter lavanderia, a parte de medicamento, montagem de toda a estrutura. Então, não é simplesmente... Essa é a unidade aqui, tá? Que antes era só pronto atendimento, não existia hospital ainda atrás, né? O prédio do hospital foi construído depois de alguns anos. Foi mais de um ano para ser inaugurado. O prédio ficou lindo, pronto, e demorou um pouco para ser inaugurado. Porque não é simplesmente o prédio. O Wellington falou, a gente acabou não dando andamento na situação dos PAs, né? A gente falou qual a diferença de PA e pronto atendimento, que não é nenhuma. A UPA é um projeto do governo federal de reestruturação da rede de urgência no país. O Estado de São Paulo já tinha alguns pronto atendimentos funcionando, o Votorantim era um dos municípios que tinha. E eu quero lembrar que o repasse de recurso financeiro após a construção, primeiro para a construção, só para ter uma noção. O PA Jataí, o recurso que veio do governo federal, há uns 4 anos atrás, foram 2 milhões de reais. 2 milhões, né? E quando começou a obra, ela já não era 2 milhões. Ela já tinha um complemento de valor que o município estava dando para fazer. Hoje, aquela obra, tá, só em aditamentos, que nunca fica naquele valor que foi licitado, enfim. Nós já estamos igual quando a gente vai construir uma casa, né? O pedreiro nunca fica com o dinheiro que a gente combinou, né? Infelizmente. Hoje, nós já, o governo municipal, nesse último ano que passou e agora, já colocamos mais quase R$700 mil para a conclusão da obra. Então, não ficou só naquele valor inicial. A mesma coisa o Vila Nova. O Vila Nova, só esse no começo do ano, nós aditamos em R$300 mil. Foi 1.600.000, se não me falha a memória, que veio como repasse. Já começou com valor maior. E esse ano, só no começo do ano, foram mais 300 mil que foram aditados. Então, não é só aquele valor específico, simplesmente. Né? O recurso é muito maior, o município tem que repor mais. E as UPAs... por exemplo, o pronto atendimento hoje. Hoje, a gente não recebe repasse nenhum a mais no pronto atendimento. Vem um repasse mensal, que a gente chama de PAB, que é Piso de Atenção Estado. Básica Federal. E as UPAs vêm R$150 mil para custeio após a inauguração. Só para você ter uma noção... isso não é nada, né? Só para você ter uma noção, esta UPA aqui, só a folha de pagamento... fica em quase R$400 mil, só a folha de pagamento. Nossa. Se você for colocar no papel tudo que gasta no PA aqui de Votorantim, a gente não gasta menos do que R$600 mil por mês. Então, são mais duas vezes, não 600 mil, porque elas são menores, né? Mas que se for colocar as duas, né, mais essa que existe, é mais de R$1,5 milhão por mês a mais no orçamento de gasto só de custeio. Então, como você falou, para este ano, na verba, estava prevista parte do que será necessário.
Então, como conseguir inaugurar até o fim do ano só dependendo das emendas parlamentares ou essas emendas não podem ser destinadas para essa finalidade? Seria ótimo se viessem emendas parlamentares para essa finalidade. Eu ficaria muito feliz. Porque eu seria a gente feliz, observa a pessoa que mais tem feliz do mundo. A gente observa que a Santa Casa tem recebido uma atenção dos deputados, né, nesse sentido, e também agora para a compra de ambulâncias, também nós observamos. O Hamilton Pereira, o deputado estadual, anunciou que na semana que vem o governo vai liberar verbas para a saúde de Votorantim, mas ele não especificou o valor e também nem para onde será destinado. Mas, nesse caso, ainda não é para as UPAs, né? Teria que ter um apelo muito grande junto a esses deputados para complementar essa verba para essas inaugurações acontecerem esse ano. Estou sendo realista dentro do que eu ouvi aqui, né? Você está sendo realista e eu também estou sendo realista. O Hamilton, só para te completar, nós pedimos os equipamentos da UBS para morar. Tá? Espero que venha, por favor. Tá? Foi a pleito que nós fizemos, ele realmente indicou um valor de R$180 mil, 150, agora não me falha a memória, mas nós fizemos esse pleito para os equipamentos da UBS. Diz que semana que vem, segunda-feira, vai ser assinado lá no governo. Que bom, fico feliz. Estou ansiosa. A Gazeta de Votorantim vai ser amanhã. Estou ansiosa porque não só ele, mas